Como vocês sabem, o objetivo nosso é fazer com que as imagens fiquem claras para vocês. Então, em boa parte das exposições eu não vou aparecer, o que vai aparecer é a projeção. Espero que vocês possam nos acompanhar aí em relação ao que você precisa saber sobre a hérnia de disco lombar. Vamos lá. Então é o seguinte, esse é o disco intervertebral, tá? Acredito que todos vocês fisioterapeutas já foram expostos a essa imagem. Nós temos aqui a estrutura do disco intervertebral, na parte mais periférica dele, o anel fibroso, formado por essas lamelas fibrocartilaginosas, que contém ao centro o núcleo pulposo, né? Uma substância viscoelástica com uma grande quantidade de água no seu interior. Então o objetivo do disco intervertebral é preencher o espaço entre uma vértebra e outra, aumentar a superfície de apoio entre uma vértebra e outra e também realizar o amortecimento das movimentações que são feitas pela coluna vertebral, tá? Então o que a gente sabe é que com o passar da idade e principalmente diante de alterações posicionais, diante de eventos mecânicos, essas fibras do anel elas podem se romper, elas podem sofrer rupturas, e esse composto central, que é o núcleo, ele pode fazer uma migração, e essa migração é muito comum que ocorra no sentido posterior. E ao vir no sentido posterior, pode existir uma compressão do ligamento comum vertebral posterior, que é ricamente inervado. Nós vimos que esse ligamento é inervado pelo nervo sinus vertebral de Luxca, e também é possível que, dependendo da quantidade compressiva desse núcleo, é possível também que isso pegue a pressão de raiz nervosa, tá? Tanto a raiz nervosa do ramo anterior, que faz parte da constituição do plexo, quanto a raiz nervosa do ramo posterior, que faz parte da inervação da pele e da musculatura do dorso. Não sei se vocês se recordam disso, o próprio Capandi faz essas descrições na sua literatura. Existe uma mecânica também da estrutura discal diante dos movimentos que a coluna realiza, tá? Então, o disco ele tende a ser deslocado para o sentido oposto ao movimento. Então, se o indivíduo coloca uma carga considerável na parte de trás do disco, que é o gesto de extensão, o disco tende a vir para frente, ele se desloca anteriormente, tá? Se você lembrar, é facinho de você não esquecer isso. Pega uma jabuticaba, tá? Se você apertar a jabuticaba atrás, ela vai vazar para frente. Se você apertar ela na frente, ela vai vazar para trás. Se você apertar na lateral direita, ela é jogada para a lateral esquerda, tá? Porque esse tecido ele tem a capacidade de ser maleável também ao movimento. Então, quando há uma inclinação à esquerda, deste lado aqui, ó, é possível que o núcleo se deslize para o lado oposto. É importante entender essa mecânica para que vocês consigam compreender as posturas antálgicas, tá? Por que o paciente chega com um determinado comportamento posicional quando ele tem um quadro de irritação inflamatória considerável diante de uma compressão do disco intervertebral. Então acho que fica claro isso para todos, né? Isso daqui é um conceito básico de cinesiologia, de biomecânica, que foi aprendido inclusive na própria graduação, ok? Aqui eu quero mostrar para vocês agora um disco intervertebral na sua constituição normal, tá? Então, aqui nós temos a constituição de um disco intervertebral normal. O disco intervertebral preenchendo todo o espaço do corpo vertebral. Isso daqui que é importante, porque a caracterização de um disco normal é aquele disco que fica exatamente ao redor do perímetro da estrutura óssea do corpo vertebral. Então aqui nós temos muito bem delimitado as fibras do anel e também a região do núcleo pulposo. Com relação às fibras do anel, vale a pena comentar também com vocês que ela sofre inervação do nervo sinus vertebral de Luxca. Foi um comentário que eu fiz em uma das postagens dessa semana,
que às vezes o indivíduo não precisa ter um grau considerável de fissura do anel para poder ter dor, tá? Nesse momento se instala o que a gente chama de dor discogênica. Pode ser que esse paciente ele vá fazer um exame de ressonância e ele tem algumas características dolorosas muito consideráveis, e quando sai o exame, quando sai o laudo, ele tem apenas um abaulamento. Esse abaulamento poderia ser suficiente para causar uma pressão exatamente na parte posterior da estrutura fibrosa, causando uma irritação do nervo sinus vertebral de Lusca. E aí a dor discogênica, ela tem um padrão muito característico, né? O indivíduo sente dor em barra na região da lombar baixa, às vezes desconfortos localizados na área da sacroiliaca, que poderia confundir-se com algum tipo de disfunção da própria estrutura sacroiliaca. Ele tem dor irradiada para o glúteo, ele tem sensações de dores que se irradiam para a face anterior da perna. Então são características clínicas que muitas vezes passam desapercebido pelo processo avaliativo do terapeuta. O terapeuta fica focado em cuidar de uma liberação do glúteo, ele fica focado em cuidar de uma liberação da sacroiliaca, sendo que o problema está na estrutura discal. Então a gente precisa ficar bastante atento a isso, porque existe um padrão de dor sintomática do próprio disco, mesmo que não haja uma alteração estrutural considerável, tá? E uma das dicas para que você possa saber se é ou não é um padrão de dor discal, o indivíduo normalmente tem um comportamento de desconforto durante o gesto de flexão, por exemplo. Ele faz o gesto de flexão, na metade do movimento o incômodo aumenta, depois ele passa. Quando ele volta, o incômodo volta a se intensificar na metade, quando ele retorna à posição, o incômodo se estabiliza. Essa é uma característica de um componente que pode ser causado pela dor discogênica, tá? Uma outra característica também bastante relevante é quando o indivíduo faz o gesto de flexão e durante a volta ele tenta se ajudar na movimentação, fazendo uma escalada das suas mãos sobre os membros inferiores, como se ele quisesse ser ajudado, como se ele quisesse ser ajudado pelo apoio das suas mãos nos membros inferiores a se levantar. Tenho certeza que em algum momento você já viu alguém que tem esse tipo de padrão interessante de característica clínica, e nós iremos falar disso na nossa Masterclass. Tá joia? Então aqui algumas considerações que são extremamente relevantes. Tá um pouquinho pequena a letra, mas eu vou ler aqui para vocês. Ó. A gente já falou disso ao longo da semana, que a OMS menciona que 90% da população mundial ela irá apresentar algum tipo de dor na coluna em algum momento da vida, tá? E a hérnia de disco ela pode incluir uma das causas dessa dor. O que se sabe hoje de uma pesquisa recente de 2018 é que cerca de 5 milhões e meio de brasileiros sofrem com as consequências causadas pela hérnia de disco. A hérnia de disco é extremamente incapacitante em algumas situações, e os problemas de dor da coluna acaba sendo uma das causas de incapacidade mais comuns registradas no território brasileiro. Tá entre as 3 maiores incapacidades que se instalam na população brasileira. Então, os problemas de dor da coluna, tendo como a hérnia de disco um dos componentes causais. Como eu já comentei, a causa é multifatorial. Então, vão desde o processo do envelhecimento, fisiológico da estrutura. Com o passar do tempo, o componente vai perdendo colágeno, e isso vai facilitando a ruptura do anel fibroso, tá? Acontece também, o que pode ocorrer, acontece também de que as posições mantidas, as alterações de postura, as movimentações repetidas facilitem a degradação desse anel fibroso, tá? Então esse anel fibroso degradado, ele pode facilitar perfeitamente a saída desse material central, tá joia? Os sintomas, a hérnia que gera sintomas é a hérnia posterior, porque posteriormente nós temos a presença do ligamento comum vertebral posterior, que é ricamente inervado. E de 75% a 90% dos problemas discais são controlados através
de abordagens conservadoras, e é aí que entra a sua figura fisioterapeuta, principalmente se você é o fisioterapeuta que trabalha com terapia manual, tá? Porque aí você terá estratégias direcionadas para poder combater os problemas muito próximos das origens dominantes, ou seja, das origens que estão causando esse problema da herniação, tá joia? Então aqui nós mostramos isso ontem, isso daqui ficou muito bem claro, eu só quero frisar novamente que aqui do lado esquerdo nós temos uma alteração do disco intervertebral, porém com uma contenção ainda do componente fibroso. Aqui nós estamos diante de uma protusão, aqui já não tem mais a contenção, aqui existe uma hérnia em extrusão, tá? E aqui do lado, desse lado mais à direita seu, tá? Você vai conseguir observar, acho que à esquerda, né? Se eu não estiver enganado, à sua esquerda talvez, você vai conseguir observar o sequestro do disco, tá? Do componente do núcleo, na verdade. Então o núcleo migrou e foi sequestrado a fragmentos desse componente do núcleo que se localiza, no caso aqui muito próximo ao forame vertebral, tá? A estrutura por onde passa o canal da medula. Aqui uma comparação da imagem que já foi mostrada deste lado aqui, onde nós mostramos a consideração dos componentes discais e a possibilidade de regeneração dessas hérnias. Os estudos mostram quanto maior o problema, quanto maior o componente herniado, maior a possibilidade de regeneração espontânea, inclusive, tá? A hérnia sequestrada tem 96% de possibilidade de ser absorvida, enquanto a extrusa 70%, a protusão 41% e apenas a degeneração cerca de 13%. Isso é um dado de um artigo científico que inclusive está lá no nosso grupo do WhatsApp. É claro que a gente tem que considerar que quanto maior também a herniação, maior a possibilidade de dano neurológico, né? Então se esse indivíduo não estiver respondendo bem ao tratamento, se esse indivíduo tiver com sinais de exclusão ao trabalho a ser realizado, ele tem que ser encaminhado para um profissional da medicina, tá bom? Então aí é necessário que ele seja assistido pelo serviço especializado médico, senão está existindo uma melhora, e nós vamos falar desses critérios amanhã. Quando é que você tem que pensar que esse indivíduo precisa de uma observação médica, tá? A abordagem fisioterapêutica não é a abordagem necessária para ele. Em que momento você tem que fazer isso? Nós comentaremos amanhã nas contraindicações, tá? E aí depois na Masterclass nós falaremos também bastante disso. Isso daqui é uma coisa extremamente interessante. É muito conceitual, mas eu acho que vale bastante a pena a gente expor. A hérnia extrusa, a partir do momento que eu demonstrei ela, que é o segmento que fez com que houvesse a ruptura do anel fibroso, ela pode se diferenciar em localizações, tá? Então, por exemplo, ela pode vir em direção à própria estrutura medular, que é a chamada hérnia póstero-central. Então aqui, ó, você consegue observar o segmento herniado vindo na direção do centro do componente medular, tá? Então é a póstero-central. Aqui eu tenho uma hérnia que vem no sentido posterior, mas é um pouquinho mais lateral. Ele é póstero-lateral, só que ele é interno à raiz nervosa. Então nós temos a raiz por onde o nervo emerge, depois vai ser distribuído às fibras periféricas. Essa daqui, no caso, está internamente à raiz nervosa. Nós entenderemos cada um dos comportamentos posturais que esses indivíduos apresentam. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa hérnia aqui, ó, é uma hérnia foraminal. A hérnia foraminal, ela é póstero-lateral, mas ela vai em direção exatamente à raiz nervosa, fechando o forame de conjugação aqui, ó. Então ela tende a ser um pouco mais prolongada do que essa, tá? E ela tem também um comportamento postural específico. Aqui a hérnia lateral, que
que tem o mesmo comportamento desta, a póstero-lateral, só que ela é externa, ela fica para fora da raiz nervosa. Só para você entender, eu fiz um esquema aqui, ó, que aí você vai conseguir caracterizar isso. Eu acho que você vai conseguir ver facinho aqui, ó. Tá vendo o esboço do disco intervertebral? Deixa eu só ajustar ele aqui que ele soltou. Vamos ver se você consegue captar bem isso, ó. Aqui o esboço do disco intervertebral, ó. Trazer para aqui para que a imagem fique legal. O esboço do disco intervertebral, a estrutura da raiz nervosa. Aqui o segmento que é o segmento que estaria herniado, ó, essa bolinha, ó. Se ela vem só para trás aqui, ó, pegando a área de onde estaria a estrutura da medula, seria a hérnia póstero-central. Se ela vem um pouquinho para a lateral, porém ela está por dentro da raiz, porque a raiz está aqui, ó, essa parte mais abauladinha do nervo é a raiz, ó. Então ela é posterior, mas ela é interna à raiz, ó. Ela está posterior, mas interna à raiz. Ou então, ela pode vir na direção da raiz. Vindo na direção da raiz, ela fecharia o forame de conjugação. E essa é a foraminal. E por último, a que vem por fora da raiz, ó. Ela viria para cá, ó. Que seria a póstero-lateral externa. Eu vou acender um pouco mais a luz, porque está um pouco escuro. Permita-me só um pouquinho fazer isso, porque aí vai ficar fácil de vocês observarem novamente, ó. Então a estrutura discal, acho que agora vai ficar bacana, ó. A estrutura discal, o possível segmento herniado, que é uma bexiguinha aqui que eu enchi, tá? Um pedaço de bexiga que vai ser do aniversário do meu filho na semana que vem, no dia 11 de fevereiro. Ele já ficou até bravo comigo que eu roubei a bexiguinha dele e que é temático sobre futebol. Tanto é que você vê uma bolinha aqui, né? Tá bravo comigo pra caramba. Aí o que acontece, ó? Se vem ao centro, a póstero-central. Se ela vem um pouquinho mais na lateral, a póstero-lateral, porém interna à raiz. Olha a raiz, ó. A parte mais abaulada aqui, ó. Póstero interna à raiz. Se ela vai na direção da raiz, ela vai fechar o forame de conjugação. Então essa é foraminal. E se ela vem por fora da raiz, é a póstero-lateral externa. Por que é importante saber isso? Porque cada uma dessas alterações gera um padrão posicional, tá? E esse padrão posicional pode fazer com que você comece a pensar num possível diagnóstico de uma hérnia de disco sem que você veja o exame de ressonância. Eu não gosto muito também de taxar esses padrões. Eu acho esses sistemas muitas vezes sistematizados. Eu acho que a gente precisa interpretar o componente postural, ter a ideia de que possivelmente é aquele tipo de hérnia e depois fazer uma observação complementar se ela estiver em nossas mãos, tá? Eu não quero que você faça assim, olha, o indivíduo inclinou para o lado da dor. Inclinou para o lado da dor, eu tenho certeza que é uma hérnia póstero-lateral interna. A possibilidade de que seja é grande, tá? Mas essa convicção, ela não pode ser definida. Ela fica ainda no pode ser, tá? E esse pode ser só será concluído através de um exame específico, que é o exame de ressonância nuclear magnético solicitado pelo médico. Tá joia? Então vamos só estudar, antes de eu falar para vocês a descrição do comportamento posicional, deixa eu aproveitar que eu estou com um disco na mão e eu vou mostrar para vocês o que poderia acontecer, tá? Olha que interessante, ó. Deixa eu pegar a melhor imagem aqui, porque parece que não está focalizando direito esse negócio não, ó. Então vê aqui, ó. Veio para trás. O que você acha que o indivíduo vai fazer, ó, se ela é póstero-central? Uma das possibilidades que o indivíduo tem é de trazer um pouquinho a coluna em retificação. Porque ao tentar retificar, ele abre mais o espaço intervertebral. Tá? E por que ele não flete completamente? Por que esse indivíduo não fica numa posição de flexão? Porque se ele fizer uma flexão muito grande, ela vai vir para trás e vai causar dor.
Então a característica posicional de uma hérnia póstero-central é aquele indivíduo que chega mais retificado, um pouco mais ancorado. Ele está durinho, centralizado, ele não tem lateralização, mesmo porque essa hérnia ela é centralizada. Essa hérnia centralizada ela tende a não gerar sintomas de irradiação nos membros, porque ela não pega a raiz nervosa, tá certo? Ela não pegando a raiz nervosa, é muito comum que o indivíduo tenha somente a dor na lombar. Isso é uma possibilidade. Existem hérnias póstero-centrais que irradiam bilateralmente? Sim, existem. As hérnias póstero-centrais que possuem grandes dimensões, que elas acabam ultrapassando essa área central, tanto de um lado quanto do outro, pegando a raiz. Por isso que eu falo que às vezes é muito difícil você fazer um taxativo sobre a condição posicional. Mas a tendência é que o indivíduo na póstero-central, ele faça uma retificação, porque na retificação ele flete um pouco. Então é aquele paciente que vai chegar com um tronco um pouquinho mais para frente, com um sacro mais verticalizadinho, tá? Para que exista uma abertura. Porque se esse sacro se horizontalizar, ele vai entrar em extensão, e extensão pode gerar uma compressão. E se ele fizer muito flexão, esse núcleo pode ir para trás e também comprime. Fica claro isso? Então nós veremos isso depois na descrição para você não se perder, tá? Eu gosto de mostrar a imagem e também depois vou mostrar a escrita. Agora olha que interessante essa daqui, ó. Essa daqui é bastante comum. Essa póstero-lateral interna raiz nervosa aqui, ó. Porque você precisa entender isso. Eu tinha muita dificuldade quando eu estudava, principalmente essas descrições, elas são feitas no livro de um importante osteopata francês chamado François Ricard, tá? E o livro de tratamento osteopático das lombalgias e ciáticas descreve isso. Então eu gosto de mostrar aqui claramente, porque quando eu estudava eu tinha muita dificuldade de entender. Olha o que acontece nessa póstero-lateral interna raiz, ó. Pensa na mecânica que eu falei para vocês do disco. Imaginem o que eu falei para vocês lá na primeira projeção. Se esse indivíduo, imagine aqui, ó, a hérnia é direita, tá bom? Se esse indivíduo inclina para a esquerda, o núcleo não tende a vir mais para a direita? Se o núcleo vem mais para a direita, ele pressiona a raiz. Se ele inclina para cá, há uma pressão aqui, o núcleo veio para cá, pressiona a raiz e aumenta os sintomas. Então é por isso que o paciente com uma póstero-lateral interna, ele tende a fazer uma inclinação para o mesmo lado. Olha o que acontece. Ao inclinar para o mesmo lado, ó, ele inclina para esse lado. Esse núcleo se afasta da raiz. Você está vendo isso? Como isso é claro? Então, na tentativa de se proteger, de tirar a dor, o indivíduo que tem uma inclinação do mesmo lado do membro sintomático ou do mesmo lado da coluna sintomática, é possível que ele tenha uma hérnia póstero-lateral interna. Porque ele faz essa movimentação justamente para que esse componente... Eu tentei colocar um esparadrapo aqui para ajudar e ele está aí atrapalhando. Esse componente aqui, ó, ele inclina para o mesmo lado justamente para que esse componente se deslize para o outro. Você entendeu a mecânica do disco? Eu tenho convicção disso, tá? Então o indivíduo com a hérnia póstero-lateral interna, ele tende a inclinar do mesmo lado do sintoma, tá joia? E vamos pegar aqui, por exemplo, a foraminal, que é aquela que vai em direção à raiz. Essa daqui complicou, hein? Porque olha só, ela está no meio da raiz. Se ele inclinar para cá, ela vem para dentro e pressiona. Se ele inclinar ao contrário, ela vai para fora e pressiona. Porque ela está no meio da raiz e além de estar no meio da raiz, ela tá próximo ao forame de conjugação. Então, a melhor posição para esse indivíduo é tentar fletir. Só que também não pode ser uma flexão grande, porque senão vai para trás e pressiona ainda mais. Esses são os pacientes que se sentem muito bem sentados. Quando eles estão sentados, eles não sentem dor. Por quê? Porque ao sentar, você tem uma posição de abertura das facetas articulares e do forame de conjugação. Tá joia? E por fim aqui, ó, a póstero-lateral externa. Por fora do componente da raiz, ó. Póstero-lateral externa. Imagina o que acontece se o cara inclina para o mesmo lado.
Se ele inclina para o mesmo lado, pressiona o núcleo vai em direção à raiz, e aí aumenta a dor, ok? Se ele inclina para o lado oposto, se afasta da raiz, ó. Se afasta da raiz. E é por isso que ele tem uma atitude antálgica contrária ao lado da dor, que é o que a gente chama de postura antálgica cruzada, né? No indivíduo da hérnia posterolateral interna, postura antálgica direta, do mesmo lado do desconforto doloroso. Bem bacaninha, né? Esse modelo simples, muito simples, objetivo, caseiro, feito com uma bexiga de aniversário do aniversariante daqui 6 dias, ele não para de contar os dias, um disco intervertebral do modelo anatômico, a própria peça da raiz e uma tentativa de fixar a peça com um esparadrapo, a boa intenção do Bruno e com certeza a boa possibilidade de receber essa informação sua, né? Se abram a receber a informação, que tenho certeza que ela vai entrar, tá? Façam um esforço para entender, bom? Mas eu acho que deve ter ficado claro para vocês aí. Olha lá o que eu falei. Tudo que fala é bom deixar escrito, né? Porque aí você não terá dúvida. Vou só apagar a luz aqui, ó. Legal. Olha lá. Comentário que eu fiz. Vou passar um pouquinho para ficar mais perto aqui para vocês verem. Não pode cair esse negócio, hein? Olha lá. Olha lá. Tá? Póstero central. Ele tende a ficar um pouco mais ancorado. Ele fica retificado. Póstero lateral interna, ele faz uma inclinação homolateral. Para aqueles que gostam de anotar, quem está com papel e caneta na mão aí, faça aí. Foraminal, ela abre o forame. Qual que é o movimento que vai abrir o forame? Tá? A movimentação de abertura do forame é quando você está sentado. Tá? Na posição em pé, é possível que o indivíduo sinta dor, né? Porque ele vai entrar em extensão. Principalmente quando ele fizer o apoio do membro do mesmo lado da compressão. E a posterolateral externa, a inclinação oposta. Tá joia? Então é exatamente isso. Pode usar esse termo para descrever a postura. Mesma coisa que o lift. Eu só precisaria entender qual é o contexto do lift que você está falando. Lift, técnica visceral de elevação das vísceras. Só para eu compreender, depois você deixa descrito para mim, tá? Porque a terminologia que eu sei de lift é exatamente essa. Depois, de repente, você está falando alguma outra coisa aí e eu não estou entendendo. Vamos ver se tem conexão ou não. Depois você descreve aí para mim, Bruno, fazendo favor. E aqui uma condição que é válido, eu acho que é interessante, porque é pouco conhecido pelo fisioterapeuta isso, né? Entendi. Pode usar esse termo para descrever a postura. Compreendo. Essa é uma análise de que método terapêutico, Bruna? Depois você deixa descrito também para mim, só para compreender também, tá? Tilt ou lift? Eu li lift. Eu li lift aqui no de cima, só se saiu tilt. Mas, pois bem, então assim, ó, é o seguinte. A relação de observação num exame de ressonância, seria interessante vocês serem apresentados isso? Seria interessante vocês serem apresentados a isso, porque é uma condição muito pouco comentada, né? Entre os estudos de nós fisioterapeutas. E um dos artigos que eu deixei lá no grupo fala exatamente isso. Ó. Quando você tem um corte transversal do exame de ressonância, você pode facilmente caracterizar a diferença de uma protusão para uma hérnia fazendo esses traçados. Ó. Você percebe claramente que aqui tem uma circunferência, ó. Tá? Essa circunferência seria o perímetro normal do disco associado à estrutura óssea do corpo vertebral. Aqui foi o componente fragmentado. Tá? Toda vez que no corte transversal o componente fragmentado, a base do componente fragmentado for maior que a altura, você tem uma protusão. Tá? Toda vez que o componente fragmentado no corte transversal, o componente fragmentado, a base, for maior que a altura, isso é uma protusão.
Lá na Masterclass eu vou mostrar uma imagem de ressonância. Quem for participar vai ver claramente como isso é fácil de ser registrado, tá? Porque às vezes você pega o exame sem ler o laudo, que é uma condição que eu acho que você deveria começar a treinar a fazer, e você fica em dúvida, oh, será que isso é uma hérnia? Será que isso é uma protusão? Faça isso. Toda vez que a base for maior que a altura, o fragmento que saiu do perímetro da estrutura óssea, toda vez que o fragmento que saiu, a base for maior do que a altura, isso é uma protusão. Toda vez que a altura for maior do que a base, isso é uma hérnia, tá? Isso também é facinho de ser identificado. Isso num corte transversal. E olha que interessante o corte sagital, que eu acho que é o que na maioria das vezes você costuma olhar de primeiro, né? Você tem que se valer por uma medida que é a altura crânio-caudal em relação ao fragmento. Ó. O que é a altura crânio-caudal? É o espaço dessa pontinha aqui, ó, a margem inferior da parte posterior da vértebra de cima com a margem superior da parte superior da vértebra de baixo, ó. Tá certo? Então o que acontece, ó? Toda vez que você traçar uma linha passando por cima e outra linha passando por baixo, se o segmento fragmentado ficar contido pelo espaço da altura, você tem uma protusão. Olha que interessante isso, ó. Passei uma linha na margem inferior da vértebra de cima, passei uma linha na margem superior da vértebra de baixo. O segmento que está fragmentado fica dentro do espaço. Se ele ficou dentro do espaço, isso é uma protusão, que seria a herniação contida mencionada ontem. Diferente daqui, ó. Se você fizer a linha aqui, ó, você vai ver claramente que esse segmento vai ter uma estrutura que vai ficar para cima e uma outra para baixo. Olha lá a linha, ó. Ele não ficou exatamente na altura da base crânio-caudal. Ficou para fora. Isso já é um segmento herniado. Segmento herniado extruso. Tá? O mesmo acontece nessa outra imagem aqui. Então, um componente muito fácil de você aprender, de você estudar, porque isso vai te ajudar bastante também nos diagnósticos. Tá ok? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu quero na proposta dos trabalhos de amanhã mostrar para vocês as possíveis contraindicações, para que na Masterclass a gente fale da característica clínica de cada paciente. Quando o cara chega, o que ele te fala? Olha, me dói intenso na coluna. Pode doer a coluna? Pode só doer a coluna? Pode. Pode doer o membro? Pode. Pode doer os dois? Pode. Pode ser que o indivíduo tenha uma hérnia e não tenha dor? Pode também. Boa parte das hérnias são assintomáticas. E esse é o seu objetivo, desenvolver esse trabalho para que esse indivíduo fique estável, sendo acompanhado também com trabalhos complementares de estabilização segmentar, que eu gosto muito de indicar, e depois você vai fazendo os controles de prevenções de tempos em tempos quando necessário. Se não houver, quem sabe, até essa regressão, que são descritas nos artigos. Então, na Masterclass, nós faremos um passo a passo de quando o paciente chega. Tá? Então, o que você precisa perguntar para ele? Eu vou falar para você no 1P. O que é o 1P? É o passo 1. Tá? É o primeiro passo. No primeiro passo, o que você tem que perguntar para ele? Depois o 2P, que é o segundo passo. O que você tem que perguntar para ele? Terceiro passo. A gente vai fragmentar em passos para que fique fácil de você guardar as informações que você precisa extrair do seu paciente. Isso não se trata de um protocolo, não é isso. Eu sei que cada paciente é muito individualizado, mas esses passos que eu me propus a desenvolver é justamente para que você tenha maior segurança das questões que você vai extrair do seu paciente, tá? Então, nós vamos seguir esses passos e depois eu vou te propor uma forma de tratar, pensando primeiramente em dessensibilizar a inervação
melhorar a função muscular, consequentemente trabalhar a articulação. Se for necessário, o disco também deverá ser trabalhado com técnicas de reposição discal. É tudo isso que nós iremos estudar na nossa Masterclass no domingo às 8h30. Tá bom? Então o que você viu aqui hoje? Que a hérnia de disco ela acontece quando o segmento central, que é o núcleo pulposo, ele extravasa o perímetro da dimensão do corpo vertebral. Isso é um segmento herniado, tá? Ela pode ser contida ou extrusa. A contida é o que a gente chama de protusão e a extrusa é quando há ruptura das fibras. Mostrei para vocês como você poderia analisar isso também num exame de ressonância. Você ficou já sabendo sobre esse achado. E também mencionei para você as possíveis alterações posicionais diante das localizações da hérnia. Tá? Quando o indivíduo tem uma hérnia extrusa, ela pode ser póstero-central, póstero-lateral interna, foraminal, póstero-lateral externa. Tá joia?